Efésios 6, do versículo 1 ao versículo 4, assim diz a palavra do nosso Deus, inerrante, infalível, autoritativa e suficiente para as nossas vidas. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém. Meus irmãos, na última sexta-feira, enquanto eu estava na barbearia, eu ali vendo alguns homens conversando, ouvindo esses homens conversando, e nesse caso, de forma mais específica, um colega antigo do tempo da escola e também das minhas muitas idas ao Castelão e ao PV da vida, ali eles conversavam sobre criação de filhos, tanto o barbeiro, bem como também o próprio ex-colega de muito tempo. E esse rapaz, que já é pai, não sei exatamente quantos filhos, ele se queixava dos filhos atuais, digo de forma geral, dizendo que as crianças em nossos dias elas são muito desobedientes. E ele comparava a geração atual do seu filho ou dos seus filhos com o seu tempo, no caso, o nosso tempo, o meu tempo e o dele, temos praticamente a mesma idade, dizendo que no tempo dele, ele tinha que acordar bem cedo, que a mãe ela o disciplinava com grande rigor, cobrava-o de forma muito firme, muito contundente. E hoje em dia não, hoje em dia os filhos querem fazer o que vem em suas mentes, não estão nem aí para a autoridade dos seus pais e vivem num contexto muito mais fácil, porque os próprios pais, eles facilitaram isso. E esse tipo de queixa, esse tipo de fala, ela não é incomum. Se você, alguns aqui têm a minha faixa etária, já devem ter ouvido isso quando criança, dos seus pais. E assim os seus pais, os seus avós. No meu tempo não era assim. No meu tempo, se o filho fizesse tal coisa, o meu pai teria agido dessa maneira. Você já deve ter ouvido esse tipo de fala. E a questão é, por que isso se repete? Por que é que nós frequentemente ouvimos pais se queixando dos seus filhos? E via de regra, fazendo comparações entre a sua geração, ou no caso a geração atual, e a geração que eles vivenciaram. Por que isso acontece? E há até uma certa percepção de que aquilo que foi outrora, aquilo que já aconteceu, era mais sério, era mais rigoroso. Por que é que isso acontece? Ora, à luz do ensino da palavra de Deus, do que nós temos ouvido, especialmente nas exposições em Efésios, nós sabemos que o problema, a raiz desse mal, não se encontra meramente numa questão geracional. Não se refere somente ao nosso contexto agora, não se refere simplesmente a um período específico que as pessoas estão mais entregues ao pecado, ainda que haja, sim, de fato, graus de entrega ao pecado, mas a raiz do problema. À luz da palavra de Deus, ela é bem mais antiga. Antes de você, antes dos seus pais, antes dos seus avós, ela é bem mais antiga. Ela remonta aos nossos primeiros pais. Lembra dos últimos sermões acerca do matrimônio? Quando nós ouvimos que Deus instituiu o casamento, e no princípio não era assim como vemos em nossos dias, uma distorção do que é casamento, uma deteriorização do próprio casamento, como se o casamento entre um homem e uma mulher não fosse algo mais importante e tratado até mesmo de maneira a ser terminado de qualquer forma, por qualquer motivo. O que foi que causou esse problema no casamento? Exatamente a entrada do pecado no mundo. Essa é a causa. Por mais que apontemos outras questões, todas elas são consequências do pecado original. Da mesma forma com relação ao relacionamento entre pais e filhos. Nós não podemos perder isso de vista.
É claro, eu estou citando aqui uma situação onde dois ímpios falavam e davam a sua percepção acerca da criação de filhos, bem equivocada, por sinal. Mas nós que conhecemos a revelação divina, nós que temos o texto sagrado diante de nossos olhos, sabemos qual é o problema, qual é a raiz da questão. Pais e filhos têm problemas em seus relacionamentos por causa do pecado. O pecado entrou no mundo e atingiu toda a criação. E isso também não ficou de fora o nosso relacionamento com nossos pais e com os nossos filhos. Por isso, é necessário nós entendermos o real motivo ou o nosso principal inimigo e entender também e conhecer o remédio para combater isso. Qual é a solução para isso? Como podemos lidar de fato com o pecado? Ou seja, à luz da pessoa e da obra de Cristo. Somente o Evangelho, somente através da restauração ou da reconciliação que Deus mesmo Ele executa por meio do seu Filho, nós com Ele e uns com os outros, pode existir um equilíbrio, pode existir uma relação saudável entre pais e filhos. Isso não significa dizer que não haverá conflitos, que eles ainda não terão que lidar com problemas, até porque o pecado ainda existe, ainda temos que lidar com ele em nossas vidas e de nosso próximo, mas sem dúvida, através da reconciliação por meio do Evangelho, por meio de Cristo, podemos sim ter essa relação restaurada. Nessa manhã, meus irmãos, assim como ouvimos o Senhor falar sobre o temor de Cristo com relação aos maridos e esposas, nessa manhã, do versículo 1 ao versículo 3, nós ouviremos que é no temor de Cristo que os filhos devem obedecer e honrar seus pais, porque isto é justo e é ordenado pela lei de Deus para o seu próprio bem. Vou repetir. No temor de Cristo, os filhos devem obedecer e honrar seus pais, porque isto é justo e ordenado pela lei de Deus para o seu próprio bem. Observe o texto novamente, do 1 ao 3, e veja que ele segue aqui o mesmo padrão do que nós temos ouvido desde o capítulo 5, versículo 22. Aqui nós temos a segunda parte, que é o segundo par dos três pares do que forma o chamado código doméstico. Veja, o primeiro par, a relação entre marido e mulher, do 22 ao 33 do capítulo 5. O segundo par, do versículo 1 ao versículo 4, pais e filhos, na ordem, na verdade, filhos e pais. E o terceiro e último par, que ainda veremos, acerca da relação dos senhores e servos, escravos. Perceba também, lembre-se disso, que o contexto mais amplo aqui desses 4 versículos do capítulo 6 inclui o andar com sabedoria. Nunca perca também isso de vista. A relação aqui de obedecer a vossos pais, porque isso é justo, é mandamento do Senhor, está demonstrando o andar com sabedoria. Andar com sabedoria, o pano de fundo maior, no caso dos filhos, é obedecer e honrar aos seus pais. Bem como também isso é uma expressão de entendimento da vontade do Senhor. E além disso, é uma demonstração de ser cheio do Espírito Santo. Além disso, veja outras características desse texto ainda. O mesmo padrão. Primeiro, a palavra ela é dirigida àqueles que têm que se sujeitar. Às mulheres, aos filhos e depois aos servos. O mesmo padrão segue aqui no segundo par. Uma outra característica também importante de ser salientada é que essa obediência prestada pelos filhos, bem como os deveres dos demais, dos próprios pais, bem como dos outros grupos, ele é um dever, acima de tudo, prestado ao Senhor. A nossa responsabilidade, enquanto filhos para com nossos pais, em última instância, é o nosso dever para com o nosso Deus, para com o nosso Pai. E em terceiro lugar, perceba a mesma fórmula aqui. Ele indica, o apóstolo Paulo, o grupo. Em seguida, ele declara o imperativo, que é visto no versículo 1, parte A. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor.
depois ele desenvolve a ideia e apresenta aqui a razão ou a motivação para que isso seja feito. Indica o grupo, dá o imperativo, desenvolve a ideia e também ele dá a razão para isso. Vejamos então o imperativo, versículo 1, parte A. Paulo diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. A primeira coisa que eu quero que você perceba aqui é a própria palavra que ele usa para se referir a este grupo. Ele usa a palavra filhos. E a palavra filhos aqui, usada por Paulo no original grego, ela traz uma ideia, a palavra teknon, ela traz uma ideia, ela indica aqui um relacionamento mais íntimo com o seu genitor, em comparação com a outra palavra usada também no grego, que é a palavra huios. Então a palavra usada por Paulo aqui, ela não é a revelia, é intencional. Ele usa uma palavra para filho, essa palavra teknon, para ser... No caso aqui, no original está tekna, para denotar um relacionamento mais íntimo com o seu genitor. E isso implica um relacionamento de dependência dos pais. Ou seja, os filhos mencionados aqui pelo apóstolo Paulo são filhos que estão ainda em condição de dependência dos seus pais, que moram com os seus pais, que são cuidados pelos seus pais, que são ensinados pelos seus pais. São debaixo da liderança dos seus pais. A estes filhos que têm esse relacionamento de dependência maior, de intimidade, a estes filhos, Paulo diz: obedecei a vossos pais. Agora, atente-se ao contexto dessa fala do apóstolo Paulo. Você sabe muito bem que Paulo escreveu essa carta, assim como as demais, que ele escreveu, com o objetivo de serem lidas publicamente. Essa carta aqui seria lida publicamente, num contexto de ajuntamento solene. O povo ouviria a voz do Senhor sendo proferida ali na leitura dessa carta. E é nesse contexto que Paulo se dirige de forma específica a filhos que moram com seus pais, que são dependentes dos seus pais. Isto é, para Paulo aqui, não haveria a menor possibilidade de uma admissão de crianças fora do culto. Não há espaço aqui na fala de Paulo para isso. Pelo contrário, a implicação lógica e necessária é que quando Paulo se dirige a filhos, ele pressupõe que estes filhos estariam presentes no culto. E por quê? Ora, por quê? Porque os filhos dos crentes são membros da igreja de Cristo, visivelmente falando. E não me venha com aquele argumento de dizer, no caso de alguém que é um credo batista, só pode ser membro, considerado como membro, quando ele, de fato, atestarmos que ele é alguém convertido. Nós não podemos fazer isso com ninguém. Só Deus sabe. Até mesmo um adulto. E a despeito de não sabermos se aquela pessoa é convertida de fato no seu coração, nós não a deixamos de tratar como um irmão em Cristo, como alguém que de fato faz parte da igreja de Cristo, até que ele demonstre o contrário, até que ele venha a apostatar da fé. Se ele não faz isso, se ele, até onde nós sabemos, ele professa a fé e vive entre o povo de Deus, nós o tratamos como um irmão. O mesmo padrão da antiga aliança, o mesmo padrão. Alguém que vinha de fora de Israel e cria no Deus de Israel, passava a ser contado entre Israel. Isso tinha como os israelitas, os sacerdotes saberem se de fato houve uma circuncisão no coração? Não. Só Deus sabe disso, só Deus pode operar isso. As crianças já eram contadas entre o povo de Deus, visivelmente falando, como membros do pacto, como membros da igreja. Além desse contexto específico de Éfeso e do contexto da nova aliança ali, das igrejas recebendo as cartas, sem querer adiantar muito, mas só para você ter um vislumbre melhor disso, em seguida, Paulo cita um mandamento. E o mandamento que ele cita, que é o 5º mandamento,
ele foi proferido lá em Êxodo capítulo 20, texto lido no início do culto. E você tem alguma dúvida que ali entre o povo tinham crianças, bebês, e eles são contados entre os filhos de Deus, entre aqueles que estão no meio do povo de Deus. O próprio Deus se dirige a eles, a vocês, pequeninos. Vocês fazem parte da família da aliança. Vocês são considerados pelo próprio Deus como filhos do pacto. Então, num contexto que ele está falando para os filhos, ele faz menção ao 5º mandamento, que é citado num contexto em que certamente havia crianças, tratadas como pertencentes à aliança. Além disso, volte um pouco em Efésios aí, veja o capítulo 1. Capítulo 1 de Efésios, logo no seu início, versículos 1. Efésios, versículos 1 e 2. Só o versículo 1, veja. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Você tem que ter isso em mente. Quando Paulo começa a escrever a sua carta aos Efésios, ele conta entre os santos os filhos dos crentes. Se você conhece muito bem 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14, você sabe que ele fez a mesma coisa quando se referiu aos filhos dos crentes. 1 Coríntios 7, 14, ele os chama de santos. De forma específica ali, os filhos dos crentes são santos. Santos. Isso significa dizer que todos os santos que se reuniam em Éfeso, de fato, eram convertidos a Cristo? Você não tem como asseverar isso. Ainda assim, quando um ministro se dirige à igreja, ao corpo visível, ele falará nesses termos: eu falo aos santos, àqueles que foram separados do mundo para viver para Deus, e foram distinguidos por meio do batismo, da água, que purifica, que, no caso, ela santifica. Não entenda isso como se fosse no entendimento romanista, mas visivelmente é um sinal e selo dessa purificação, dessa santificação. Eles são contados entre os filhos de Deus, porque são membros do pacto, são membros da igreja, bem como também eles estão sendo assim tratados e convocados por Deus para adorarem a Deus. Alguém pode argumentar, mas reverendo, toda a terra é chamada a prestar culto a Deus. Os ímpios estão em rebelião contra Deus. Sim, de fato. Mas veja, a Bíblia, quando fala de santa convocação, de ajuntamento solene, Deus chamando o seu povo para adorá-lo, aqui há algo bem específico. A ideia é a seguinte: aqueles que fizeram comigo aliança, nesse caso, Deus fez conosco. Quem deve estar pela manhã e à noite adorando a Deus em assembleia solene? O seu povo. Especialmente o seu povo é chamado. E é contado entre esse povo os filhos dos crentes. Eu não sei se você está entendendo o argumento. Veja, a obrigatoriedade dos filhos estarem inclusos no culto solene implica no fato de que eles são membros da igreja. Percebe isso? De outra forma, não haveria esse peso tão grande sobre eles, da mesma forma que é com relação aos seus pais. Não que o ímpio esteja isento dessa responsabilidade, mas há um peso, há uma consideração muito maior com relação ao povo de Deus, porque o culto é prestado pelo povo de Deus. É o povo de Deus que presta culto ao seu Deus, ao nosso Deus. Você percebe isso? Deixa eu colocar de outra forma para ficar mais claro ainda, não sei se você conseguiu entender. Se alguém enxergar na palavra de Deus, o que é muito claro, que os filhos dos crentes são chamados pelo Senhor para adorá-lo,
E não pode existir culto infantil de forma nenhuma. Se alguém chega a esse raciocínio, para ser consistente, ela tem que entender que isso só pode ser possível porque esses filhos são membros da igreja. Em outras palavras, o que conduz à adoração é o fato de ser membro da aliança e da igreja. É porque você faz parte da aliança, é porque você faz parte da igreja que você adora a Deus. E é chamado por Ele para prestar culto a Ele. E eu estou frisando isso porque eu conheço ministros que são credobatistas, mas rejeitam o culto infantil. E sim, é maravilhoso que eles rejeitem o culto infantil, porque de fato não é bíblico. Todavia, são inconsistentes. Porque falam da criança estar presente no culto inteiro, não somente na hora dos cânticos, mas também no culto inteiro, mas rejeitam a sua membresia, não lhes dando inclusive o sinal da aliança. Ora, tudo isso está atrelado. Membresia da igreja, membresia no pacto, obrigatoriedade de adorar a Deus publicamente. Meus irmãos, as crianças certamente, elas fazem parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas quão diferente é isso, não é? Em nossos dias, quando a gente olha para as igrejas, é impressionante como alguém consegue ler esse texto e não perceber a implicação óbvia que tem aqui. Os filhos devem ser trazidos pelos pais para prestar culto a Deus. Significa isso em termos mais práticos, pastor? Enquanto o seu filho estiver debaixo da sua autoridade, no seu lar, ele não tem o que dizer, não vou para a igreja hoje. Entenda a diferença entre não poder porque está doente. Estou falando de ele dizer, eu não vou para a igreja, eu não vou cultuar a Deus hoje. Ele não pode fazer isso. Ele não tem autoridade, quer dizer, em nenhuma circunstância seria, mas eu digo com relação à sua filiação, no caso, a sua submissão aos seus pais, ele não pode fazer isso. Quando sair de casa, aí você não terá mais essa autoridade sobre ele. E aí, se ele cultuar a Deus ou não, você não poderá mais exercer esse domínio, essa autoridade sobre ele. Mas enquanto estiver no seu lar, na sua casa, tanto no culto doméstico como no culto público, ele deve adorar a Deus. E é sua responsabilidade, minha, pai, de trazer os filhos para adorarem a Deus. É nossa. Eles devem estar presentes aqui. Eu estou falando isso para você, talvez para alguns soe estranho, né? Mas pastor, como assim? E tem pai que faz isso? Ora, se não tem. Deixa o bichinho dormir mais um pouquinho, tá cansadinho. Ele passou a semana todinha no colégio, ele não pode agora domingo acordar cedo não, porque ele precisa dormir mais um pouquinho. E assim você vai fazendo, sabe o quê? Cultivando no coração do seu filho um espírito de rebelião e de falta de prazer de servir a Deus. É claro que você vai exercer autoridade para ele cultuar a Deus e deve mostrar que isso é bom, deve fazer isso em amor, deve mostrar o deleite que há nisso, não é somente a ordem pela ordem. Mas se houver uma divergência, lembra no caso marido e mulher? Se houver uma divergência, você ensinou, mostrou o deleite que é adorar a Deus, as implicações disso, usou os argumentos, e ele ainda diz, pai, eu entendi tudo isso, se ele tiver como argumentar, né? Mas eu não vou. Prevalece a sua autoridade. E você diz, você vai adorar a Deus no meu lar. Enquanto você estiver debaixo da autoridade, você vai adorar a Deus. Você vai. Só que o que nós temos são os próprios pastores e conselhos de forma geral de igrejas abandonando essa ordenança bíblica e criando os famigerados cultos infantis. Cultos infantis. Para alguns de vocês, talvez isso soe muito pesado. Eu espero que não, mas talvez soe. Como assim, reverendo? Algo tão inocente. É só uma criança saindo do culto e indo ali ainda ouvir a palavra de Deus. Deixa eu me dar o quadro completo para você sobre isso. Primeiro motivo e mais importante. Está sendo feito algo que Deus não ordenou. Logo é pecado. Se Deus convoca o filho para estar no culto solene, juntamente com seus pais, o culto inteiro, e eles são retirados sem motivo legítimo para isso, está havendo um pecado. Já é motivo suficiente, a gente podia parar aqui. Segundo,
Quando são retirados o principal meio de graça, a pregação da palavra. É engraçado demais isso. Eles têm capacidade para entender os cânticos, né? As letras dos cânticos eles podem entender, eles vão ficando. Eles conseguem entender a oração do ministro, do pastor, ou de quem quer que você esteja orando ali no culto. Eles conseguem entender a leitura bíblica, mas eles não têm capacidade para entender a pregação. E por isso, precisam de uma mensagem específica para ouvirem. O principal meio de graça, eles são tirados dos benefícios da pregação fiel. E esses benefícios, veja, eles são inumeráveis e até mesmo você não tem como descrever por completo todos eles. Como assim? Pense, aqui usando uma ilustração, até já citada por outros ministros, num marido que ele a vida inteira tem sido comido ali a refeição feita pela sua esposa. E por mais que ele não se lembre de todas as refeições que ele fez, isso trouxe benefício para ele, incontáveis. Mesmo que ele não consiga guardar tudo, reter tudo disso. Você mesmo, como adulto, você retém um sermão inteiro? Você consegue lembrar de tudo que foi pregado, todos os pontos, subpontos, aplicações, ilustrações? Você consegue lembrar de tudo isso e guardar? Por que alguém pode reter isso dos seus filhos? Porque não consegue pegar tudo de um sermão. Mais do que isso, na pregação da palavra, pregação fiel da palavra, o Espírito Santo usa como instrumento para trabalhar nos corações daqueles que pertencem a Ele. E há algo misterioso nisso. Misterioso nisso, secreto, oculto no coração de uma pessoa. Insondável. Deus usa uma pregação até mesmo para falar com um bebê. Você acha que ele precisa ter uma capacidade cognitiva de expressar isso para que você possa entender? Deus pode fazer isso. E o faz. Além disso, quem é que vai ministrar para essas criancinhas? Leigos. E normalmente mulheres. Quem não deveria pregar está ensinando. No momento do culto solene ali, a pregação acontecendo, leigos vão ensinar nossos filhos ao lado. Percebe? Não é ordenado, as implicações são terríveis disso, as consequências piores ainda. Mas é mais fácil, de fato. De fato é mais fácil. Se for bem pragmático, né? Deixa as crianças lá na salinha e você fica à vontade para poder aproveitar o culto inteiro. Mas quem diz que ser pai e ser mãe é fácil? Uma outra implicação disso, ainda com relação a esse contexto, não posso deixar de falar isso, é que todo sermão, ele deve ser pregado de tal forma que até as crianças possam entender. Porque estão presentes no culto. Isso não é rebaixar a mensagem a ponto de usar termos que não cabem num sermão, não é isso. Mas um sermão ele deve ser sim profundo em sua explanação, em seu conhecimento bíblico, mas ao mesmo tempo tem que ser simples em sua apresentação, em sua abordagem, para que todos, até aqueles que têm maior dificuldade de compreensão, possam entender. Além disso, o pastor deve falar também se dirigindo às crianças, por vezes, quando aplicações caberem, elas estiverem cabendo para isso, como é o caso agora. Quantos pastores esquecem disso? E pregam esquecendo que as crianças, quando tem crianças presentes, deixam de aplicar para as crianças, como se não tivessem presentes. Há outros que vão para um outro extremo, eu já vi esses casos, e ainda existe. O que eles fazem? Vamos fazer aqui uma tentativa de acomodar a coisa, né? Chama as crianças para frente, aí o pastor desce do púlpito, vai até elas e prega um sermão para elas, numa linguagem que elas possam entender. Aí depois elas vão para a salinha delas. Tá vendo? A gente teve uma mensagem para elas no culto, mas Deus não ordena isso. A mensagem que é proferida, como está sendo proferida agora, deve ser para todos aqueles que são membros do povo de Deus. Uma das inconsistências de um credo batista, de alguém que rejeita a membresia dos Filhos da Aliança,
é a seguinte: eles rejeitam formalmente, mas na prática tratam seus filhos como se fossem membros da igreja. Já falei sobre isso outras vezes. Em igrejas credobatistas, os filhos dos crentes, o que eles fazem? Participam de corais, grupos de música, tem o próprio departamento infantil. Ora, não são membros da igreja? Tem o departamento dos ímpios? Existe o departamento dos ímpios? Você cria uma terceira categoria: crentes, ímpios e esse limbus aqui, esse limbus infanto aqui. São filhos dos crentes, não são membros da igreja, mas também não são ímpios. São o quê? Departamento infantil. Tem departamento para incrédulo? Porque é isso que eles são, não é isso? Na visão credobatista, é um incrédulo. Não pode ser membro da igreja. Percebe a inconsistência? Na prática, tratam como membros da igreja, retendo o sinal que é direito deles. Filhos, todos os filhos que vivem com os seus pais, desde o menor até o maior, que estão debaixo da autoridade dos seus pais, diz o apóstolo Paulo: obedecei a vossos pais no Senhor. Veja, a palavra usada por Paulo aqui, obedecer, ela significa seguir, estar sujeito a fazer aquilo que alguém manda, ou executar as ordens de alguém. É a mesma palavra usada pelo apóstolo Pedro lá em 1 de Pedro capítulo 3, quando fala da obediência de Sara a Abraão. A mesma palavra. Os filhos devem obedecer aos seus pais. E aqui ela se encontra no imperativo presente, que ressalta essa obediência dos filhos aos pais como uma ação contínua. Não é pontual, não é de caráter isolado, mas é continuamente, numa ação contínua, os filhos obedecem aos seus pais. E obediência, meus irmãos, envolve muitas coisas aqui, muitas características. Dentre elas, algumas aqui. A obediência de um filho ao seu pai, à sua mãe, deve ser com reverência e temor. Deve existir respeito, de tal forma que um filho não pode usar uma linguagem rude com o seu pai nem com a sua mãe. Além disso, os filhos devem ouvir os conselhos dos seus pais. Quando os seus pais, filhos, orientarem vocês acerca de algo, vocês têm que ouvir. Passa pela obediência a isso. Lembre-se que a Bíblia enumera vários casos de filhos que foram desobedientes aos seus pais. E a desobediência na Bíblia, ela é tratada, no caso, a insubmissão, a desobediência dos filhos é tratada como, na mesma categoria que um pecado de feitiçaria. A rebelião, ela é comparada à feitiçaria. E aí tem essa imagem em mente. Se você olha para um feiticeiro, alguém da macumba, do candomblé, de qualquer uma dessas imundícias que existe, eles gostam de usar os termos, para poder adaptar, vamos usar religiões de matriz africana. Filhos do diabo, religião de demônios, feiticeiros, bruxos, dentre outras coisas, agoureiros, expressões bíblicas para eles. Se você acha isso algo que Deus abomina e que é algo terrível, um filho rebelde encontra-se na mesma categoria. Alguém que se rebela contra as autoridades que Deus colocou sobre a sua vida, de forma deliberada e contumaz, é como um feiticeiro, que não teme a Deus, que não serve a Deus, que não se submete à vontade de Deus, mas pelo contrário, é desobediente e rebelde. Observe que Paulo ainda diz que essa obediência a vossos pais deve ser no Senhor. E Senhor aqui, seguindo o mesmo padrão da fala de Paulo em Efésios, é uma referência também à segunda pessoa da Trindade, ao Senhor Jesus Cristo. Ele já mencionou isso no capítulo 2, versículo 21,
no capítulo 4, versículos 1 e 17, no capítulo 5, versículo 8, no capítulo 6, como veremos ainda, versículos 10 e 21. Senhor aqui é o título usado para Cristo, para o Senhor Jesus Cristo. O Senhor da aliança. É no Senhor que essa obediência deve ser praticada. Vá lá para Colossenses capítulo 3, versículo 20. Veja um texto que lança luz sobre isso. Colossenses 3, versículo 20, que é a carta aqui, espelho de Efésios. Colossenses 3, 20. Paulo diz assim: filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Ou seja, Paulo está se referindo aqui ao espírito com que se deve obedecer. É obedecer aos vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Essa obediência deve ser no Senhor. Não apenas fluir de um sentimento de amor, de gratidão e de estima por seus pais, embora todas essas motivações sejam importantes, mas a principal razão pela qual você obedece aos seus pais é por causa da referência ou da reverência devida ao Senhor Jesus Cristo. É no Senhor que você obedece, como para o Senhor. Quando você olha, filhos, quando vocês olham para o pai de vocês e para a mãe de vocês, num certo sentido, vocês devem ver Cristo exercendo autoridade sobre vocês. Foi Ele quem colocou essas pessoas sobre vós, para que fossem aqueles que iriam cuidar de vocês, nutrir vocês, proteger vocês, ensinar vocês. São eles. Então vocês obedecem aos seus pais no Senhor. Eu faço isso para o meu Senhor, para agradar ao meu Senhor. Mesmo quando a ordem dada contraria a minha vontade. Não pode ser executada se contrariar a vontade do Senhor. Como você já aprendeu muito bem esse princípio aqui. Se uma autoridade, seja seu pai ou sua mãe inclusive, lhe der uma ordem contrária à vontade do Senhor, de Cristo, você tem que desobedecer. Porque o próprio Cristo diz que aquele que não deixar pai e mãe por amor a Ele, não é digno dele. Então, sim, o seu amor a Cristo e temor a Ele tem que ser superior aos seus pais. Todavia, se a ordem dos seus pais não é contrária à lei de Deus, no Senhor você obedece. Você obedece. Esse é o imperativo. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. E aí em seguida ele começa a apresentar as razões. A primeira razão, são duas na verdade aqui. A primeira razão é, ainda no versículo 1, na parte B, pois isto é justo. Isso é justo. Meus irmãos, a atitude correta do filho ao obedecer aos seus pais deve ser essa. Você deveria dizer o seguinte: eu devo obedecer aos meus pais porque o Senhor ordena que eu o faça. E o que Ele diz sempre é justo, sempre é o certo, pela simples razão de Ele dizer isso. É Ele, é o Senhor quem determina o que é justo, e aquilo que não se coaduna com a sua vontade, com o seu ser, necessariamente é injusto. Quando você desobedece aos pais, necessariamente você está desobedecendo a Deus e praticando algo que é injusto. Também, nessa declaração de Paulo aqui, você percebe a ideia aqui presente da lei natural. Assunto esse que eu ainda quero tratar de forma mais profunda na igreja, se Deus me der a condição de fazê-lo. Mas de forma ainda resumida aqui, a lei natural. Deus criou todas as coisas e na sua própria revelação geral, nós temos a sua vontade dada a nós, revelada a nós. E uma dessas coisas que nós podemos enxergar na lei natural é o padrão de obediência dos filhos aos seus pais. Esse é o natural. É natural que os filhos obedeçam aos seus pais, por algumas razões óbvias. Os pais, eles vieram antes.
Os pais foram os instrumentos de Deus, usados pelo Senhor, para que através deles o filho viesse. De tal forma que sem os seus pais, você nem estaria aqui. Os pais foram colocados por Deus na sua vida, os seus pais, para serem aqueles que iriam não somente trazê-lo a esse mundo, mas também lhe sustentar, lhe manter, fazer por você aquilo que você não poderia fazer, ou você poderia, quando saiu do ventre da sua mãe, fazer alguma coisa por você. Como cantamos aqui no Salmo 139. Totalmente dependentes do nosso Deus. E no segundo plano, dependentes dos nossos progenitores. Foram eles quem nos alimentaram, quem nos sustentaram, quem nos acalentaram. Foram eles quem fizeram isso. É natural que seja assim. Isso é justo. Isso é justo. Veja. Essa é a relação dos filhos com os seus pais antes do casamento acontecer. Vou aprofundar um pouco mais no próximo ponto, mas por hora, para você começar a entender isso. Antes do casamento ocorrer, a relação de filhos e pais aqui é os filhos obedecendo aos seus pais, porque isso é natural, isso é justo. É assim que você tem feito? Você que é filho, você que é filha e se encontra na casa do seu pai, da sua mãe ainda, você o obedece imediatamente quando ele dá uma ordem que não é contrária à lei de Deus? Vocês, filhos, são tementes a Deus, demonstrando isso pela submissão aos vossos pais, entendendo que isso é justo. Quantas vezes até muitos de nós já utilizamos esse tipo de expressão, falando de injustiça, de algo que acontece dentro do nosso lar, como se pudéssemos falar assim com nossos pais. Pai, isso não é justo. Mãe, isso não é justo, não pode ser assim. De forma rebelde e pecaminosa, nos confrontamos nossos pais. Paulo dá uma segunda razão aqui. Não somente a lei natural, mas também a revelação especial do versículos 2 e 3. Ele diz, versículo 2: honra teu pai e a tua mãe. Como é que Paulo poderia lidar com essa questão de forma mais didática possível, como um pedagogo, como um mestre? Ora, usando a lei de Deus. É assim que o ministro ensina a igreja. Usando não somente a revelação natural, a lei natural, mas também a própria revelação especial. O que diz a Escritura? O que diz a palavra de Deus sobre a nossa relação com nossos pais? Paulo faz uma menção direta ao decálogo. E aqui tem muitas implicações, meus irmãos. Uma delas, veja, o contexto é da nova aliança. E Paulo não se exime de usar a lei de Deus. Onde estão os antinomistas aqui? Onde estão os dispensacionalistas aqui? Paulo está usando a lei de Deus para doutrinar a igreja e dizer: lembrem-se do que Deus disse no Antigo Testamento, a sua revelação, a sua lei. O 5º mandamento encontra-se em vigência, bem como todo o decálogo. Todo o decálogo. A lei do Senhor Deus é usada pelo apóstolo Paulo. Lei esta que, segundo o livro de Deuteronômio, deveria ser ensinada pelos pais aos seus filhos, de geração em geração, de tal forma que os filhos aprendessem e gravassem a lei em suas mentes e corações. Então, quando Paulo faz a citação da lei aqui, tem 12 panos de fundo, de séculos, de milênios, do povo de Deus ensinar a lei de Deus aos seus filhos. Também por isso ele menciona a lei aqui. Lei esta já conhecida pelo povo.
E eu pergunto a você, como pai, é isso que você tem feito? Ensinado os 10 mandamentos aos seus filhos, para que eles possam aprender a gravar e principalmente em Cristo, no temor de Cristo, obedecerem? É o que Paulo faz aqui. Além disso, perceba que agora ele usa a expressão honrar. E essa honra que é dada aqui, que é exigida aqui, é ao pai e à mãe. E é importante que você perceba isso porque, como eu falarei no outro sermão, há uma diferenciação no original grego que Paulo faz, mostrando aqui uma diferença entre a expressão que ele usa no versículo 1 para pais e no versículo 4 para pais. São duas palavras distintas. No versículo 1 é uma palavra mais genérica, que de fato aqui é usada para incluir homens e mulheres, pais e mães. No versículo 1, vossos pais, obedecer a vossos pais. No versículo 4, a palavra que ele vai utilizar, e veremos em outro momento, é uma palavra mais específica para se referir aos pais, aos homens. Contudo, o versículo 2, ele cita aqui o mandamento, o quinto mandamento de forma direta, e especifica ao pai e à mãe. Os filhos não devem obedecer somente ao seu pai, mas também à sua mãe. Na relação de pais e filhos, o pai e a mãe exercem a mesma autoridade sobre os seus filhos, no sentido que, de como os filhos olham para eles. Os filhos devem obedecer aos dois. É claro que como o homem é o cabeça da mulher e o líder da casa, em última instância, ele guiará a casa, como eu já ensinei isso no outro sermão, e ele tomará as decisões para a casa. Mas, na perspectiva do filho, o filho não pode honrar menos a mãe em detrimento do pai. Essa é a ideia. Ele deve honrar os dois igualmente. Respeitar os dois igualmente. Obedecer aos dois igualmente. A honra é prestada a ambos. Também, observe que a honra está ligada à ideia de obediência. Você honra o seu pai e a sua mãe quando você os obedece. A obediência expressa honra para com nossos pais, com nossas autoridades. Mas aí entenda, a honra ela vai além disso. Por quê? E aí entrando no contexto do matrimônio. Quando você saiu de casa, aqueles que já casaram, você rapaz, você moça, você homem, você mulher, que saiu de casa já, a sua obediência ao seu pai e à sua mãe, ela já não mais acontece da mesma forma. Não é mais agora essa ideia de obediência irrestrita aos pais, com exceção daquilo que vai contra a lei de Deus. Mas a honra permanece, que vai além, ela é mais abrangente. É você continuar considerando com respeito os seus pais, tratando-os com distinção, com consideração, sempre ouvindo os seus conselhos e ponderando a sua sabedoria que lhe é dada, mesmo que você não esteja mais debaixo da autoridade deles. Você deixou o pai e mãe, como diz a palavra de Deus, se uniu à sua mulher, se uniu ao seu marido, mas você ainda deve respeito aos seus pais. Honra. Honra. Há tantos exemplos bíblicos disso, meus irmãos. Até mesmo de relacionamento entre sogro e genro. Lembre-se de Jetro e Moisés. Jetro não era pai de Moisés biológico, era o seu sogro. Mas Moisés tratava Jetro com distinção, com honra, a ponto de ouvir os seus conselhos e colocá-los em prática. Mesmo Moisés exercendo uma autoridade maior do que Jetro no contexto ali do povo da aliança. No caso de um ministro, por exemplo, da palavra, o seu pai não é pastor, sua mãe obviamente não pode ser, mas ainda que ele seja o pastor dos seus pais, e nesse sentido exerce autoridade sobre os seus pais, no contexto eclesiástico, todavia, ele deve tratá-los com respeito, distinção e honra.
e ouvir os seus conselhos. Percebe? Em certo sentido, você nunca está desvinculado do cumprimento desse mandamento. Há uma diferença com relação agora ao matrimônio, mas você ainda deve honrar os seus pais. Isso é evidente para você? Porque para algumas pessoas não é. Há pessoas que vão de um extremo a outro. Veja, um extremo terrível, que é, em nome de honrar o pai e a mãe, o casamento acaba sendo prejudicado. Porque nesse caso não é uma honra, um respeito devido, mas é uma contínua submissão irrestrita às ordens do pai e da mãe. Isso prejudica o relacionamento conjugal. Um homem que não toma uma decisão na sua casa sem a sua mãe dizer, faça isso, meu filho. Que homem é esse? Se esse é você, que homem é você? Isso não é honrar o seu pai, não é honrar a sua mãe. Continuar ouvindo dessa maneira, a ponto de ela ou eles decidem o que acontece na sua casa, tudo o que acontece na sua casa. Você casou, tem uma nova família. Não é assim que você honra o seu pai e a sua mãe. E quantas vezes temos que lidar com esse tipo de coisa, ainda mais no ministério, de cônjuges chegarem reclamando da intromissão de um pai ou de uma mãe no seu relacionamento conjugal. E aí, se você falar alguma coisa, normalmente um dos argumentos será esse. Mas pastor, peraí, eu tenho que honrar meu pai e minha mãe. Isso não é honrar o seu pai e sua mãe. Lembre-se que houve uma ruptura. Houve uma ruptura. Deixará. Você não entendeu ainda isso? Deixará o seu pai e a sua mãe e unir-se-á a sua mulher. De tal forma que a relação que você tem com o seu cônjuge, ela é superior à relação que você tinha e tem com os seus pais. Porque por mais apegado que você fosse, ou seja, seus pais, você nunca foi uma carne com eles. Nunca! Só pode ser uma carne com o seu cônjuge. Um só. Essa unidade tão perfeita, tão maravilhosa, só com o seu cônjuge. Sim, a relação matrimonial, ela precede a relação filial. Isso é importante também relembrar, porque há pessoas que com os próprios filhos têm problemas. Agora, pegando na outra circunstância. Pais que têm dificuldade, no caso, relacionamentos conjugais com problemas por causa do relacionamento com os filhos. Se filhos são prejudicados, cônjuges são prejudicados pela intromissão dos pais, o contrário também acontece. Quando os pais, exemplo, os filhos já saíram de casa, estão os dois ali, e um fica sempre tentando se intrometer na vida dos filhos, e o outro querendo viver de uma forma que já avançamos, já passamos essa etapa. Agora somos nós dois. Continuam sendo conselheiros, estarem presentes quando precisarem, à disposição para ajudar, tudo isso, e serem honrados sempre. Mas não existe mais esse tipo de ação contínua na vida dos filhos. Não deve existir. Isso é problemático para o seu casamento, se você faz isso. Só que há um outro extremo. Sabe qual é? Filhos que se casam e abandonam os seus pais. Abandona os seus pais. Deixará não significa abandonar. Esquecer por completo. Nunca mais lembrar. Não fazer uma ligação, uma visita sequer. Passar de 1 ano, 2, 3 sem aparecer. Não significa isso. Por mais difíceis que sejam os pais mencionados. Por mais conturbada que seja a relação, o que você precisa fazer é, dentro do que compete a você, manter paz, principalmente com aqueles que foram os instrumentos de Deus para você vir à vida. Às vezes isso acontece mesmo no contexto cristão, de igreja. Os pais são crentes, os filhos são crentes, mas há um abandono por parte dos filhos para com seus pais. Não. A honra que é contínua, ela também exige presença, relacionamento, conversa.
se colocar à disposição também. Aqueles que um dia foram usados por Deus para limpar você, para dar banho em você, para cuidar de você, para alimentar você, talvez um dia você seja um instrumento de Deus para fazer isso com eles. Com eles. Talvez seja você um dia terá que fazer isso. E é seu dever, é nosso dever fazer isso. Servir nossos pais e honrá-los também, ajudando-os continuamente em suas dificuldades também. A mesma ideia está presente aqui. O imperativo presente reforça a ideia de que os filhos devem honrar os pais continuamente, de forma ininterrupta. É mais do que uma mera obediência externa, no caso que eles são dentro de casa, mas a honra aos nossos pais, ela envolve, como qualquer outro mandamento de Deus, é exigir de nós que haja um coração entregue a isso. Não é só uma obediência formal. Você deve ter prazer em obedecer e honrar os seus pais. Ser grato a Deus por isso. E de coração fazer. Paulo cita aqui que esse é o primeiro mandamento com promessa. E, meus irmãos, esse texto, observando que alguns comentaristas tratam sobre essa menção apostólica aqui, há um grande debate para realmente chegar a uma conclusão do que Paulo quis dizer com essa fala. Há alguns, como é o caso de Calvino, ele diz que este é o primeiro mandamento com promessa, porque quando você olha para o segundo mandamento, lembre-se, o segundo mandamento fala não farás para ti imagem de escultura, ali claramente nós temos uma promessa anexada. Você deve lembrar disso. E aí Calvino vai dizer que no segundo mandamento, essa promessa anexada ao segundo mandamento, a despeito de estar anexada a ele, é uma promessa que compreende todos os 10 mandamentos. Logo, ela é mais geral, ainda que esteja anexada ao segundo. Já essa promessa anexada ao quinto mandamento, ela é mais específica, ela está atrelada a esse mandamento. Por isso, segundo Calvino, Paulo está dizendo aqui, este é o primeiro mandamento com promessa. Outros já argumentam que seria aqui o primeiro mandamento, porque é o primeiro mandamento da segunda tábua da lei. Lembra? Primeira tábua, 1, 2, 3 e 4. Segunda tábua, do 5º ao 10º. Então seria o primeiro mandamento da segunda tábua da lei. E já há outras posições também, mas uma outra posição que eu considero ela bem interessante para entender isso daqui, e um que argumenta nesse sentido é o William Hendrickson. Ele diz que, na verdade, a ideia aqui não é tanto de ordem, não é nessa ideia de o primeiro mandamento como algo, uma ordem numérica, mas de importância. Tem algo voltado aqui para a importância. Só que isso não significa dizer, segundo esse comentarista e outros também, que ele é mais importante que todos os outros mandamentos. Não dá para a gente asseverar isso. Mas o que Paulo estaria dizendo aqui, em síntese, é ressaltando a importância desse mandamento. Seria mais ou menos o seguinte, o mandamento que é de primeira importância, de grande proeminência para nós sermos lembrados. Este é um mandamento. E veja, independente do que significa exatamente a expressão aqui, a menção à segunda tábua da lei, ou então essa distinção entre o segundo e o quinto, ou o que eu mencionei agora, dando essa ênfase na questão da sua importância, o fato é que o que Paulo cita aqui é para reforçar essa obediência dos filhos. Vocês precisam honrar os pais de vocês, obedecê-los, porque há uma promessa. Há uma promessa. É justo, Deus ordena na sua palavra e há uma promessa. Uma promessa que está anexada a esse mandamento. E qual é a promessa? Ele diz, versículo 3, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Quando você olha para o Antigo Testamento, você vê que muitos filhos rebeldes foram mortos por causa da sua desobediência. Mais do que isso,
Deus prescreveu na sua palavra a morte ao filho desobediente. Êxodo capítulo 21, versículos 15 e 17, Deuteronômio 27, 16, o capítulo 21 de Deuteronômio, versículos 18 a 21, tudo isso são textos que mostram essa punição prescrita pela lei de Deus. O filho que fosse desobediente deveria, no caso, contumaz, rebelde, sem arrependimento, indo contra a autoridade dos seus pais, desonrando seus pais, deveria ser punido com a morte. E você reconhece bem o quinto mandamento, sabe, como os demais mandamentos, ele é um mandamento abrangente. Ele trata não apenas a relação dos pais com os filhos, mas também das autoridades eclesiásticas e civis. E falando das civis, lembre-se lá de Romanos capítulo 13, bem como também o que o Antigo Testamento fala sobre o magistrado civil. É prerrogativa do magistrado aplicar a pena de morte àqueles que são desobedientes à lei de Deus. Então não há nada aqui de estranho, olhando para o que a Bíblia diz sobre isso. O rebelde, o insubmisso, ele paga com a própria vida, se não se arrepender. O filho desobediente deve morrer, se não houver arrependimento com relação a isso. Só que a promessa aqui, que é anexada, ela reflete aqui o contrário disso. Como assim? Ele apresenta em termos positivos, como está no mandamento. Se você obedece, se você honra os seus pais, isso trará longevidade e prosperidade para você. E a inferência é clara. Se você desonra e desobedece, não haverá prosperidade, não haverá longevidade. Porque essa é a consequência natural para aquele que é rebelde e é ordenada por Deus. Mas aí uma pergunta que você talvez faça, mas pastor, como assim? Então todo filho que honra o seu pai e obedece e ele ali está sendo cumpridor desse mandamento, ele vive muito tempo? Isso não é verdade. Você precisa entender essa fala do apóstolo Paulo, assim como outros na palavra de Deus, como um princípio geral apresentado aqui. Esse é o princípio geral. É isso que ocorrerá via de regra. Aqueles que são obedientes e honram autoridades, eles têm maior segurança. O que acontece se alguém chegar numa delegacia e começar a aprontar lá e começar a puxar uma arma lá dentro? O que vai acontecer? Provavelmente sofrerá as consequências. Até mesmo com a morte. Pode acontecer uma morte. Então, se você não respeita a autoridade, se rebela contra elas, você atrai o juízo. Se você obedece, você está mais seguro. Agora, veja, é um princípio geral. Deus é soberano. E para o Senhor, alguns filhos, por mais que honrem os seus pais e obedeçam o quinto mandamento, para a glória de Deus, o Senhor, ele recolhe em tenridade. Ele pode fazer isso e ele o faz. Ele não está preso a isso, entenda. Esse é o princípio geral, mas mesmo filhos obedientes podem viver menos. Bem como filho desobediente pode viver muito tempo. Isso pode acontecer. Também atente ao fato de que prosperidade aqui não é simplesmente algo financeiro, mas é andar em conformidade à vontade de Deus, sendo contente e satisfeito com a sua vontade dada a nós. E veja, para que te vá bem, seja de longa vida sobre a terra. Essa promessa aqui é para o bem do indivíduo. E Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe o que é melhor para nós. Para algumas pessoas, Ele determinou que os seus dias fossem mais curtos do que outras. E não muda o que está sendo dito aqui. Para que te vá bem, é para o bem dele. Para o bem dele. Isso norteia muito bem o princípio. Citando aqui o nosso catecismo, na pergunta 133, o Catecismo Maior de Westminster, diz assim:
Qual é a razão anexa ao 5º mandamento para mais o reforçar? A razão anexa ao 5º mandamento expressa nas palavras: para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. É uma promessa explícita de vida longa e de prosperidade feita a todos que guardam esse mandamento, até onde servir à glória de Deus e ao próprio bem deles. Veja como nossos pais foram bem precisos. Prosperidade e longevidade para filhos obedientes e que honram seus pais, até onde servir à glória de Deus e para o próprio bem deles. Para a glória de Deus, alguns filhos morrem cedo. Para a glória de Deus e para o próprio bem deles, alguns filhos morrem em tenra idade. E para a glória de Deus também, alguns vivem muito tempo a despeito da sua desobediência. Deus será glorificado na sua justiça derramada sobre ele. Porque é isso que vai acontecer. Quanto mais desobediência ele acumula, mais ira sobre si ele acumula, enquanto não se arrepende. Percebe? Quando a gente pensa na conversa que eu mencionei no início, sobre criação de filhos, sobre as dificuldades que existem, se nós não observarmos isso à luz do que a palavra diz sobre o pecado, nós nunca alcançaremos o alvo, nunca. E aí não são poucos os pais que na luta com os seus filhos, e todos nós temos, recorrem a meios que não são lícitos. No lugar de usarem a palavra de Deus para tratarem o pecado dos seus filhos, acabam se rendendo a outras técnicas que não procedem da palavra de Deus. O que Paulo está usando para lidar com o pecado dos filhos? Para lidar com a rebeldia dos filhos, para lidar com qualquer questão ligada aos filhos? É a lei de Deus. É a lei de Deus. E o evangelho também aqui. A lei mostrando a nossa condição, nossa vileza, e a necessidade de arrependimento, de confissão de pecados, e a promessa do evangelho, que em Cristo há perdão. É assim que você educa os seus filhos, é assim que você trata os seus filhos. É assim, filhos, que vocês devem ouvir a Deus e obedecer. Dessa forma. É dessa maneira. É assim que você tem feito, como filho? A semelhança de um marido e de uma esposa que não consegue cumprir perfeitamente, você pode dizer: ah, pastor, eu não tenho sido um bom filho. Os adultos aqui já saíram de casa: ah, pastor, eu não fui um bom filho e ainda falho muito, mesmo na condição agora de casado, para com os meus pais. E todos nós, nessa manhã, deveríamos nos arrepender disso, em não honrarmos os nossos pais, aqueles que têm pais vivos ainda aqui, como deveriam. Contudo, há uma esperança gloriosa para nós. O filho desobediente deve morrer. Mas em nosso lugar, morreu o único Filho de Deus, obediente à sua lei, à vontade de seu Pai. A punição que era para nós, desobedientes, rebeldes, desonrosos, foi sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. O Filho que obedeceu perfeitamente ao seu Pai, provou a morte em nosso lugar. Que a sua e a minha desonra aos nossos pais seja apresentada diante de Deus como confissão de pecado, sim, de fato, mas com a esperança, pedindo a Ele que mudemos quanto a isso e honremos melhor nossos pais, mas descansando no Filho unigênito de Deus, que obedeceu perfeitamente seu Pai. A Deus seja a glória por isso, meus irmãos. Amém. Oremos ao Senhor. Te louvamos, Senhor Deus e Pai, porque o Senhor nos perdoou os pecados por meio do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, nós te rendemos graças, porque se não fosse a Tua maravilhosa misericórdia, o Teu perdão, não estaríamos aqui. Não teríamos acesso ao Senhor. Não poderíamos dizer que somos Teus filhos. Temos falhado, Senhor Deus, como filhos, desde os mais pequeninos aqui aos mais velhos. Nenhum de nós pode dizer que honra os seus pais
com o alto temor e grau de reverência ao Senhor, no Senhor. Todos nós falhamos. Todos nós, em alguma medida, foram e somos maus filhos. Por isso mesmo, ó Deus, pedimos perdão. Perdão pelos nossos pecados como filhos. Perdão, ó Deus, pela falta da honra devida ao nosso pai e à nossa mãe. Ó Deus, ao mesmo tempo eu te rogo, eu te peço, para que aqueles que ainda têm seus filhos, seus pais vivos, que possam, hoje mesmo, buscar essa honra, honrar ao seu pai e à sua mãe, fazendo uma ligação após o culto, mandando uma mensagem, o quanto antes podendo visitá-los, e assim, ó Deus, buscar, se for o caso, uma restauração nesse relacionamento. Mesmo pais que não sejam cristãos, que nós, no que compete a nós, ó Deus, possamos também lidar com eles de forma pacífica e apresentar-lhes o Evangelho. Ó Deus, também com nossos filhos, que eles venham a nos honrar e a obedecer àquilo que nós falarmos, ó Deus, no Senhor. Que sejam filhos obedientes e tementes a Ti. Nós oramos confiando no Senhor Jesus Cristo. E em nome dEle. Amém.